Olá, meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura. Bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer o resumo de O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Vamos lá. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte mostra Julien Sorel, com uma grande habilidade de memorização, que aprende latim com o cura da cidade, com o padre, e que tem acesso a uns livros de um militar aposentado que fica na cidade. O pai de Julien, que é carpinteiro, recebe uma proposta do prefeito da cidade para que Julien seja preceptor dos filhos, para ensinar os filhos latim, teologia, enfim. E Julien vai nessa aventura e nesta casa ele anda sempre de preto, a indumentária dele é sempre preta, porque ele é tido como um estudante para padre. Entretanto, nesse convívio desta casa, ele acaba se envolvendo com a esposa do prefeito, a senhora de Reinald. E essa mulher ama o Julien perdidamente, mas ele se envolve com ela simplesmente pelo fato de tentar conseguir cumprir o seu dever. Porque o grande espelho de Julien é Napoleão Bonaparte. Entretanto, lendo o livro, percebe-se claramente que esse desejo ele é muito fora de foco, porque eles estão vivendo em 1830, mais ou menos saiu esse livro, então é numa época já pós-napoleônica. Mas Julien sempre querendo ser ou militar ou padre, ou militar ou padre. O tempo inteiro dessa primeira parte é ele tendo em contato com esta senhora e ele se mostra muito imaturo, infantil. Tem uma hora no relacionamento dos dois em que a senhora de Reinald começa a responder as perguntas as mais simplórias possíveis, como se até ele fosse filho dela. Coisas que nem os filhos perguntavam. Ele é denunciado ao marido através de uma carta anônima de um concorrente a prefeito, o senhor Venelod, que fica tentando a todo custo se desfazer. Enfim, ele acaba fugindo dessa casa, meio que correndo até um certo risco de vida, e vai em direção a Besançon para entrar no seminário e começar a segunda parte do livro. Em Besançon, ele passa pouco tempo no seminário, mas lá ele conhece o seu confessor, o padre Pirrat, e começa a fazer um relacionamento meio que de inimizade com os outros 321 seminaristas. Ele nota nesse cenário uma animosidade em relação a ele. E aí ele precisa aprender a se defender, inclusive para não apanhar fisicamente. Então é nesse seminário, a partir dele, que Julien começa a dar um salto mais em direção aos seus desejos, seus anseios, e o que ele quer, mesmo que ele demonstra a todo tempo, é que ele precisa ter dinheiro a todo custo para tentar fazer uma revolução como Napoleão, seguindo as palavras de Rousseau, uma revolução onde ele pudesse, através desse dinheiro, trazer essa massa pobre para uma condição melhor, porque ele a todo tempo ele atribui que a tristeza dele surge porque ele é pobre, e quem é o responsável por essa tristeza é quem tem dinheiro. Então a todo tempo ele fica lutando para ter dinheiro, para enriquecer, para ficar rico. Esse é o grande desejo dele, não importa por quais meios essa personalidade, a revista, chegue ao final. O confessor de Julien cai numa cilada deles e acaba percebendo que vai ser expulso do seminário. Então ele tem relações com um marquês, ou seja, com a nobreza, o Marquês de La Mole. E esse marquês acaba chamando o confessor de Julien. Ele sai do seminário, vai a Paris, mas em seguida ele conduz o Julien para a casa do Marquês
para que ele possa administrar os seus bens e ser um homem de confiança do Marquês. Na casa do Marquês, ele também utilizava indumentária preta, como se fosse um fardamento dele. E ele acabou, aos poucos, se tornando o homem de confiança, de fato, do Marquês, para resolver problemas, cuidar de dinheiro. E ele era muito bem pago e cada vez mais pago. E ele, aos poucos, ele foi utilizando dessa nova afetação, dessa nova aprendizado, enfim, para poder chegar ao seu objetivo de ter dinheiro a todo custo. O Marquês, apesar de ser da nobreza, ele recebia a burguesia nos salões dos seus castelos. Ele mantinha essa, e era quando Julien observava o comportamento e aprendia a fala, as amizades, a forma de se portar. E aí, nessa casa em Paris, foi que ele acaba conhecendo a Mathilde, que é a filha do Marquês, e ela percebe as características firmes de Julien e se apaixona por essas características e acaba tomando a iniciativa de conquistá-lo. Julien, ao contrário do primeiro romance com a senhora de Hainaut, ele acaba se deixando levar completamente e é demonstrado no livro que ele começa a amar mesmo, a desejar naquele momento aquela mulher, firmemente ele desejar, e não só por uma forma de ascensão social, mas de uma forma interna, de forma que vários acontecimentos vão ocorrendo e no fim ele consegue o apogeu. Ele engravida a Mathilde e a Mathilde resolve enfrentar o pai, o Marquês, no sentido de se casar com o Julien. Então o Marquês não aceita de início, até pensa em tirar a vida dele, produzir um acidente, mas ele vê que não vale a pena. Então ele resolve dar dinheiro, terras, um título de nobreza seria Julien Sorel de la Vernaye e um emprego onde ele pudesse ascender para dizer que a filha era casada com uma grande patente militar. Então ele conseguiu colocar o Julien no exército dos Hussardos como tenente. E ali Julien acaba quase que chegando ao casamento, só que muito próximo do casamento, o Marquês de La Mole recebe uma carta da senhora de Hainaut. Essa carta, ela conta mais ou menos a personalidade do Julien, as coisas que ele é capaz de fazer e as artimanhas em busca do dinheiro. Então o Marquês se desespera e foge para longe, quer desfazer o casamento, e o casamento que ia tão bem, ele dá para trás. Mathilde então resolve chamar o Julien do exército dos Hussardos para falar informação. E quando ela encontra com ele, ela passa a informação e ele fica enfurecido porque tudo vai por água abaixo. Daí, desse aviso, ele pega o cavalo, vai em direção a Verrières. Lá na cidade, ele entra numa loja de armas, compra 2 pistolas e vai ao encontro da senhora de Hainaut. E se você quiser saber o final, você precisa acessar as descrições desse vídeo, tá aqui embaixo na descrição. O autor, ele trabalha intensamente com o pensamento. É incrível como existe uma tonelada de pensamentos em relação à quantidade relativamente pequena de diálogos. Então o personagem, uma boa parte dos personagens fala uma coisa e faz outra, faz uma coisa e deixa para fazer depois. A Mathilde, ela faz uma coisa e depois se arrepende. E você vai tendo o contato, intimamente o contato com a psique. Parece que você tem contato com os pensamentos, mesmo com a personalidade
do personagem. É incrível. Quando o Marquês de La Mole recebe a carta da senhora de Haydon, você, ao ler a carta, você percebe nitidamente, você tem a impressão de que a carta não foi ela que escreveu. Porque você está tão íntimo do pensamento dos personagens que isso depois se concretiza. A carta não é ela que escreve. Ela só, basicamente, ela transcreve a carta e assina. E depois explica que ela foi obrigada, porque o confessor mandou. Então, o Stendhal ele consegue fazer com que a pessoa tenha essa afeição por esses pensamentos. E ele não trata de uma sensação única, que é só a inveja, ou só a traição, ou só arrependimento. Não. Ele trata de uma pleiade de sensações e sentimentos de todos os personagens, principalmente do Julien Sorel. Agora, uma coisa que se sobressai e muito nesse romance é a ênfase que o Stendhal dá à hipocrisia. É como se toda a sociedade fosse hipócrita, é como se o Julien aprendesse na segunda fase do livro a ser hipócrita, é como se através da hipocrisia se ficasse rico. Então ele demonstra, é como se fosse uma crítica, uma crônica à sociedade francesa daquela época. E Julien é um personagem que a todo tempo o escritor ele coloca você a par das sensações e é incrível como ele mesmo destrói o personagem. É fraco, é egoísta, é salafrário, faz pelo dever, engana. Então é incrível como você começa a ler e você não tem aquela visão de herói, não tem aquela visão... É como se o livro fosse para ser romântico, ele é na verdade real, ele é um livro realista. Não me parece ser do romantismo francês. Esse livro é maravilhoso, é um pequeno calhamaço. Começa um pouco monótono porque é preciso entender o contexto que o Julien está inserido, mas depois você não consegue terminar você não consegue deixar o livro em paz. Há momentos no livro em que é como se fosse cada capítulo é um pequeno conto cujo personagem é sempre o Julien. E a Mathilde é uma jovem espetacular. Então eu aconselho para todos, não só para quem é estudante de psicologia, mas para todos, porque realmente é um grande clássico e faz pensar muito sobre a hipocrisia. Então, eu estou nessa jornada de ler 100 livros clássicos, espero que você tenha gostado. Sugira mais livros para que eu possa ler, para que eu possa fazer parte para criar minha lista, enfim. Espero que tenha gostado e tchau, até a próxima leitura.